Vou mostrar todas as dicas e truques para fazer vasos de cimento assim perfeitos, lisinhos, sem trincas ou esfarelamento. E você pode fazer em casa para vender e ganhar uma renda extra. Então vamos lá, o passo a passo? Se você não me conhece, eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos precisar de potes de plástico para usar como moldes. Mas a grande dúvida é como calcular a quantidade de massa de cimento. Eu vou ensinar todos os truques. Primeiro você coloque o contramolde dentro do molde e faça uma marcação até onde ele deve entrar na massa de cimento. Marque com uma caneta permanente. Então segure o contramolde até onde ele deve ficar dentro da massa e preencha o espaço com água. Certo? Essa é a quantidade de massa de cimento que nós vamos precisar para fazer este vaso usando este molde e este contramolde. Coloquei em um copo medidor e observei que eu vou precisar de 400 ml de massa de cimento para fazer um vaso usando este molde. Para este outro molde, também fiz o mesmo processo. Coloquei a água até onde o contramolde, vai entrar dentro da massa. Preenchi esse espaço com água. Então coloquei essa água no copo medidor. E vou precisar de 600 ml de massa de cimento. Perfeito, se eu juntar para fazer os dois vasos, eu vou precisar de 1 litro de massa de cimento. Como vou fazer 4 vasos, ou seja, 2 vasos com o molde azul e 2 vasos com o molde transparente. Então vou precisar de 2 litros de massa de cimento. Como eu uso uma medida de cimento e 3 medidas de argamassa AC3, então vou precisar de usar esse copo medidor de 500 ml cheio de cimento e 3 copos de 500 ml cheio de argamassa AC3. Misturo esses materiais secos e preparo a água com aditivo plastificante ou com detergente. Eu vou usar no máximo 1 litro de água para esses 2 litros de materiais secos. Para 1 litro de água eu vou acrescentar 4 ml de detergente. Lembrando que eu posso usar a mesma quantidade de aditivo plastificante. Ou seja, se eu optar pelo aditivo plastificante, eu vou colocar 4 ml de aditivo plastificante nesse 1 litro de água. Acrescento essa água aos poucos e vou misturando. Mas já marque aí sua presença e deixe o seu gostei neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Você vai acrescentar a água até atingir o ponto de uma massa de bolo. Não pode ficar muito mole, mas também não pode ficar muito firme. E observe que quanto mais você mistura, mais molinha ela fica. Para provar que realmente fica na mesma medida dos materiais secos, eu vou voltar esta massa para
esses copos medidor. Este copo tem 1 litro. Então, enchi com 1 litro de massa. E o restante da massa eu vou colocar neste outro pote medidor. Para provar para você que realmente eu consegui fazer 2 litros de massa de cimento. Então, aí estou exatamente com 2 litros de massa de cimento. Então, vamos fazer os vasos. Passo óleo de cozinha na parte interna do molde e na parte externa do contramolde, para que a massa de cimento não grude e assim o vaso sai com facilidade. Eu enchi o contramolde com pedras para fazer peso. Eu coloco os 400 ml de massa no molde transparente e os 600 ml no molde azul. É importante bater nas laterais para retirar todas as bolhas de ar. Observe que as bolhas vão subindo para a superfície. Centralizo e encaixo o contramolde. Até a altura, né, que eu marquei no início. Esse daí vai até a altura da borda do molde. Centralizo e encaixo o contramolde até a altura da marcação que eu fiz de caneta permanente. Como esse contramolde é mais alto, eu vou colocar uma fita adesiva para ele não ficar tombando para os lados, né, e a borda depois ficar torta. Agora é importante você deixá-los parado, quietinho, por 3 dias, para depois desenformar. Se na sua região está muito quente, é importante você estar hidratando esta borda para não acontecer de trincar nesse período. Então, só após 3 dias que você vai retirar os vasos do molde. Retire primeiro o contramolde. Observe que já sai lisinho, perfeito. Depois que secar, você pode lixar a borda para tirar as rebarbas, mas é pouca coisa que fica de saliência ou imperfeição. Aí usei uma lixa de unha mesmo para corrigir essas rebarbas. Eu gosto de mantê-los submersos por mais 3 dias para completar a cura do cimento e assim esses vasos ficam muito, mas muito resistentes. Após 3 dias, deixei secar e fiz uns detalhes. Apenas uns detalhes com tinta metálica. Eu pintei a borda com a tinta metálica na cor cobre. Usei uma esponja, um pedacinho de esponja de lavar louça para aplicar a tinta. Neste outro vaso eu fiz um molde com uma folha de revista, um molde de coração,
molde vazado e também pintei com a tinta metálica na cor cobre. É importante aplicar 2 demãos de tinta e na segunda demão já tire a fita adesiva e o molde vazado. Finalize os vasos aplicando a resina acrílica à base de água. É muito importante impermeabilizar os vasos. E tudo que você fizer, faça com amor, pois tudo que é feito com amor sai mais belo. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Ajude a divulgar este trabalho. Siga-me também nas redes sociais. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Assista também a outros vídeos do canal. E muito obrigada por assistir até o final.